Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem está falando é o professor Fonseca, do curso Ângulo Leonardo da Vinci. Hoje o nosso assunto é discutir a República Liberal, tá? Essa é a nossa segunda república, que vai de 45 a 64, que fica entre duas ditaduras, a ditadura Vargas e a ditadura militar, tá bom? Aqui recebe vários nomes possíveis, normalmente os nomes que aparecem, República Liberal e República Populista, tá? Mais pelo caráter democrático, uma república focada muito em liberdades individuais, então mais ou menos por isso que recebe esse nome, ok? Eu coloquei aqui para vocês a foto de dois presidentes dessa república liberal. O primeiro deles, o Eurico Gaspar Dutra, tá? A gente viu na nossa última videoaula que no fim dessa era Vargas, o Vargas ele renuncia, né, do poder, tem eleições democráticas e o candidato que é ironicamente ligado ao Vargas, o Dutra acaba ganhando as eleições, era o antigo ministro da guerra. E talvez aí a gente tenha mais uma ironia do nosso passado, né? O que seria o presidente pós-ditadura militar era uma pessoa que se inspirava na Alemanha nazista, né? Mas, enfim, essas particularidades que o Brasil nos traz. E aqui à esquerda, o João Goulart, o último presidente desse período democrático do Brasil. Então, eu pus aqui o primeiro e o último desse período, apenas para a gente começar a ilustração, tá? Falar um pouquinho do Dutra, tá bom? Primeiro, a Constituição de 46, quando o Vargas renuncia, teve que criar uma nova Constituição, considerando que é um período de ditadura, que vai de 37 a 45. Então, uma Constituição de um período ditatorial não dá para ser usada num período democrático. É feita uma Assembleia Nacional Constituinte, é criada uma nova Constituição. O que essa Constituição tem de interessante para a gente? Vamos lá, eu vou destacar aqui as principais coisas que vão servir para as nossas próximas aulas, desde aqui até as aulas de ditadura militar. Primeiro, essa Constituição estipula o voto direto para presidente da República, para governador, para prefeito, deputados e senadores, coisa que tinha sido, enfim, abolida na Constituição da era Vargas. Estipula o voto feminino, tá? Mas mantém um aspecto que ainda vem da Primeira República, que é o voto de alfabetizados. Mas já há uma pequena abertura, tá? Uma grande abertura, talvez, que é esse voto das mulheres, esse voto feminino. Algumas bizarrices, talvez a principal delas. A gente tem uma eleição separada para presidente e vice-presidente. Como assim? A partir dessa Constituição é estipulada a eleição direta para presidente, mas a eleição direta para vice-presidente. E a gente vai ver como que isso vai gerar problemas durante essa república. Porque tem momentos que eu tenho um presidente de direita e um vice-presidente de esquerda, tá? Então começa a ter atritos dentro da própria presidência da república. Fora isso, as eleições elas não tinham turnos. Como assim? Ganhava o primeiro colocado no primeiro turno. Então você tinha muita gente ganhando as eleições com menos de 50% dos votos. Isso a gente vê que também vai gerar alguns atritos nesse momento, tá? Aqui é a primeira vez que aparece o federalismo da forma que a gente usa hoje no Brasil, um federalismo em 3 instâncias, tá? Os municípios, os estados e a União. O que é mais comum no federalismo, a gente ter apenas 2 instâncias de poder, o governo federal e os estados. Lembrando que o federalismo é a autonomia dos estados, municípios, a União, os entes federativos, de fazer leis e criar impostos, tá? Então isso é uma atribuição constitucional desses entes. Diferente do unitarismo, que as principais decisões têm que partir obrigatoriamente do governo central, tá? E, talvez de interessante, essa Constituição estipula, agora de fato, o direito à greve. Ainda muito limitado, mas já tem os principais princípios que permitem greve de vários setores da economia brasileira, tá? Vou falar um pouquinho desse governo Dutra, que é um governo, assim, bastante, particular, é um governo, assim, ele não agrega muito para compreender essa história dessa segunda república brasileira, dessa república liberal. O Dutra era uma figura muito pouco carismática, era bastante antipático, inclusive. Ele era aquele figura daquele militar, durão, tá? Foi muito tempo general, ministro da guerra. Ele não tinha um carisma popular e o governo dele é marcado por ser algo bastante conturbado. Que você sai de um presidente, apesar de um ditador muito popular, e entra numa figura que a população não se reconhecia com. Então você sai de uma figura populista igual o Vargas e entra na figura do Dutra. E o que o Dutra faz?
ele assume o poder e ele começa um processo de alinhamento com os Estados Unidos. Lembrando que aqui a gente está entrando no contexto da Guerra Fria, da disputa militar, político, ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. E o Dutra começa um processo de alinhamento com os Estados Unidos. Uma dessas marcas desse alinhamento com os Estados Unidos é a cassação do registro do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, tá bom? E segundo, que é adotar uma política liberal, ou seja, uma política que diminui os impostos de produtos importados e permite a entrada de empresas estrangeiras e produtos estrangeiros no Brasil. Tá? Isso muito por conta de uma pressão americana, para que os produtos americanos entrassem no Brasil. Qual que é o problema? O Brasil ele passou de um período de mais ou menos 15 anos, durante o governo Vargas, de uma política protecionista. Então, Vargas, ele protegia a indústria brasileira, colocando impostos para os produtos importados, dava incentivo à indústria brasileira. Isso, de alguma forma, gerou um processo de industrialização bastante vigoroso no Brasil. Quando o Dutra diminui as barreiras alfandegárias, os produtos importados começam a entrar, várias empresas brasileiras entram em falência, tá? E aí, ao longo do governo Dutra, é esse problema da política liberal que ele vai adotar. Que ao levar várias empresas à falência, aos poucos ele começa a ter a oposição de alguns setores industriais e setores da classe trabalhadora. E no fim do governo dele, ele vai mudar a política econômica dele, ele vai dar um cavalo de pau e adotar uma política desenvolvimentista. O que seria uma política desenvolvimentista? É um Estado atuante na economia, um Estado que vai gerir o setor econômico, vai dar crédito às empresas, vai impedir que produtos estrangeiros entrem no Brasil. Então, é uma política de desenvolver a economia encabeçada pelo Estado, que é praticamente o oposto do que é essa política liberal. Então, o Dutra ele acaba voltando ao modelo getulista no final. O Dutra ele é essa figura um pouco contraditória na política econômica. Ele começa com uma política liberal e termina com uma política desenvolvimentista, tá? Vocês devem ter percebido que um cara que assume depois de um presidente que é relativamente popular, especialmente nas camadas mais baixas da população, um cara que tem a capacidade de falir grande parte do parque industrial, ele vai perdendo a popularidade pouco a pouco. E nas eleições de 46, de 50, adivinha quem vai disputar as eleições e quem vai ganhar? Tudo bem? Após essa crise econômica. Getúlio Vargas. Ele disputa as eleições de novo em 50, ganha e assume o poder. Olha que curioso. Só que ele vai assumir num contexto muito diferente. Quando ele assume em 30, ele era praticamente uma unanimidade, tirando o eixo São Paulo-Minas, né? Depois da Primeira República. Agora ele não era mais. Ele vai enfrentar um Brasil dividido entre grupos mais à direita e mais à esquerda, tá? Quando eu digo esquerda, talvez uma centro-esquerda, algo mais central, mas enfim, havia essa polarização entre grupos liberais e grupos nacionalistas. Tá? Eu estou usando aqui os termos da época, tá? Inclusive o Vargas chamava esse grupo de liberal de entreguista, porque alguns livros usam esse termo, tá? Mas entreguista é um termo usado pelo próprio Vargas até como propaganda política, né? O que esses nacionalistas queriam? Primeiro, eles queriam adotar essa política desenvolvimentista, que era o quê? O Estado intervindo na economia, o Estado de alguma forma gerindo os interesses econômicos. Os liberais, eles queriam efetivamente o liberalismo. Então, que o Estado não se intrometesse na economia, que diminuísse as tarifas alfandegárias e que, de alguma forma, houvesse competição das indústrias brasileiras com as indústrias estrangeiras. Os desenvolvimentistas queriam um afastamento dos Estados Unidos, então adotar uma política um pouco mais de neutralidade dentro da Guerra Fria. Já os liberais queriam uma política mais alinhada aos Estados Unidos. Por isso esse apelido entreguistas, essa ideia de querer entregar o Brasil ao capital estrangeiro, entregar o Brasil aos Estados Unidos. O Vargas, nesse momento, é que talvez eu acho que seria muito curioso a gente pensar sempre o que é esquerda e direita, porque o que é esquerda e o que é direita varia dependendo da época e muda ao longo do tempo também. Então acho isso é muito curioso. Que o Vargas ele adota durante a ditadura dele uma política claramente à direita, inclusive perseguindo comunistas, se alinhando fortemente a tanto a Alemanha nazista quanto aos Estados Unidos. Então era uma política muito marcada à direita. Nesse governo dele, dessa República Liberal, ele caminha mais à esquerda, ele está mais próximo dos movimentos sindicais, ele está mais próximo de partidos de centro e centro-esquerda.
tá? Justamente por conta dessa oposição de uma direita liberal. Isso talvez seja muito curioso desse momento do Vargas. É nesse governo que ele recebe aquele apelido do pai dos pobres, tá? Porque no meio desse governo, ele enfrenta basicamente dois desafios. A inflação no Brasil que está crescendo, tá? Especialmente pela crise econômica gerada pelo governo Dutra, e essa imagem de ditador que ele carregava. Então havia uma desconfiança de setores da população, especialmente os setores de classe média alta, de que o Vargas lhe daria um golpe a qualquer momento, de que ele governaria de novo como um ditador. E o que o Vargas faz? Ele se aproxima cada vez mais da classe trabalhadora. Ele vai cultivar essa imagem de homem ligado às massas, tá? Ele adota uma política econômica voltada a essa população. Por exemplo, ele vai tentar passar no Congresso Nacional o aumento do salário mínimo para o dobro, o aumento de 100% do salário mínimo. Ele vai sempre jogar para essas massas, tá? Ele usa um discurso muito, enfim, exaltado de defesa dos interesses nacionais, de defender os recursos naturais brasileiros. Por exemplo, a campanha do petróleo é nosso, a ideia de transformar o petróleo como um uso exclusivo da União, e aí que tem a criação da Petrobras nesse período. O Vargas adota práticas protecionistas, práticas que impediam essa competição com o capital estrangeiro. Então, o Vargas ele vai se aproximando desses grupos mais liberais ou trabalhistas, como era conhecida essa ala que o Vargas atuava. Isso, pouco a pouco, vai gerando a oposição de grupos mais liberais e grupos mais conservadores, especialmente os ligados a um dos partidos políticos da época, a UDN. A UDN era um partido de direita, esse partido que encabeçava as pautas liberais, e nesse momento eles tinham boa parte do Congresso Nacional. E a oposição ao Vargas vai aumentando pouco a pouco à medida que ele vai radicalizando a aproximação com os trabalhadores, tá? E aí que entra o ano de 1954, tá? Em 54, a situação do Vargas está ficando cada vez mais difícil. Ele não conseguia aprovar os projetos políticos dele, ele não conseguia colocar pautas no Congresso Nacional, e pouco a pouco a pressão sobre o presidente vai aumentando, inclusive com militares no entorno da cúpula do Vargas sugerindo a renúncia, tá? A situação ela fica insustentável em agosto de 54. Um dos líderes da oposição, o jornalista Carlos Lacerda, que tinha um jornal que falava mal constantemente do governo, ele vai sofrer uma tentativa de assassinato, um atentado terrorista. Tá? Um rapaz, um cara, ele vai atirar contra a comitiva do Carlos Lacerda na Rua Toneleiros, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Tá? Vai acertar o pé do Carlos Lacerda e vai matar um dos seguranças do Carlos Lacerda. A pessoa, vai haver uma investigação e vão descobrir que essa pessoa que atirou, que fez o atentado, era da guarda pessoal do Vargas e ligado ao chefe de segurança do Vargas. Então o Vargas ele vai ser acusado de ter encabeçado esse atentado, tá? Não há nenhuma evidência que ele tenha feito isso, provavelmente alguém ligado a ele que se sentiu, enfim, ofendido pelo Carlos Lacerda, mas o fato é que ele vai ser associado a isso. E a pressão ao Vargas cresce muito, dessa vez ele sendo visto como o ditador que tentava voltar. Então a tentativa de silenciar a oposição. Chegou a um ponto que o chefe do exército e o chefe da marinha vão até o Palácio do Catete, o Palácio Presidencial, e de fato sugerem ao Vargas que renuncie. E o Vargas se recusa a renunciar. Em 24 de agosto de 54, no final do mês, o Vargas ele é encontrado morto dentro do próprio quarto, tá, com um tiro no peito e uma carta de suicídio. Tá? Aparentemente ele não aguenta a pressão política que estava sofrendo. E há muitas especulações se o Vargas de fato teria se suicidado, se não foi um assassinato a ele. É difícil saber, tá? O fato é que o Vargas era uma figura muito vaidosa, era uma figura que não estava acostumado com o debate público, esse debate de ideias, tá? Ele não estava acostumado a governar em uma democracia, e ele de fato se via quase como o pai do Brasil, quase como essa grande figura. Então, ele constrói essa figura de arrogância sobre ele. Então, o suicídio, de fato, é algo que se espera por uma figura dessa, uma figura que, enfim, não conseguia lidar com uma oposição. O fato é que, com a morte dele e com a carta de suicídio, o Brasil ele vai literalmente pegar fogo. O Vargas ele vai acusar de acontecer uma tentativa de golpe sobre ele,
e de fato havia alguns indícios de que alguma ala da UDN queria derrubar o Vargas para assumir o poder. E o Brasil ele vai pegar fogo, com manifestações populares. O enterro do Vargas vira um grande cortejo público com milhares de pessoas na rua. E a gente passa a ter, nesse meio desse intervalo de 54 a 56, 56 seria o fim do mandato dele, uma forte crise institucional, uma forte instabilidade institucional. A situação do Brasil pega fogo. E as eleições de 55, que deveria apaziguar, diminuir os ânimos, ela aumenta os ânimos. Por quê? O candidato getulista, o JK, Juscelino Kubitschek de Oliveira, ele ganha as eleições. Mas olha a margem que ele ganha: 36%, o JK, e o candidato da UDN, 30%. Então a UDN passa a questionar o resultado das eleições, falando que não é legítimo o JK assumir uma porcentagem tão pequena dos votos. Só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui quais foram os presidentes do Brasil nesse 1 ano e meio. Eu vou explicar um pouco dos eventos para vocês entenderem um pouquinho, passo a passo, o que aconteceu nesse pequeno intervalo de tempo. Tá? Getúlio Vargas renuncia, tá? Assume o Café Filho, o vice-presidente do Getúlio Vargas. Era um político paulista de muito pouca expressão. Tá? Ele, de fato, tinha alguma roupagem golpista de permanecer no poder, mas era algo muito discreto. Tá? No fim de 55, ele vai ser internado, tá? Ele tem um problema no coração, ele vai ser internado e vai assumir o presidente da Câmara dos Deputados, o Carlos Luz. O Carlos Luz, ele começa um movimento golpista, um movimento de tomar o poder, então de garantir que a UDN assuma o poder. O que vai acontecer? Um general do exército, de uma ala mais legalista, o Marechal Henrique Lott, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar suas tropas e vai usar as tropas e vai marchar em direção ao Palácio Presidencial do Carlos Luz, a sede da residência oficial do Carlos Luz. O Carlos Luz, ele vai saber disso, vai com a sua comitiva e vai fugir para um navio da Marinha, inclusive com o Marechal Lott ordenando que se atirasse no navio, com disparos em direção ao navio onde estava o Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados, e o presidente em exercício. O Marechal Lott ele vai até o Congresso Nacional e coloca em pauta o impeachment do Carlos Luz, que é votado e é aceito. Assume o presidente do Senado, o Nereu Ramos. Tá? Percebe assim? Tranquilo, pode ver como era civilizado aquele momento do Brasil, que as coisas estavam assim, de boa, tranquilo. Nereu Ramos assume. Em janeiro, o Café Filho recebe alta do hospital e ele vai ameaçar tomar posse novamente como presidente da República. O Lott ele cerca a residência oficial do Café Filho, impede que ele saia e coloca em votação no Congresso mais uma vez o impeachment do agora presidente em exercício e vice-presidente Café Filho, que é aceito por livre e espontânea pressão pelo Congresso Nacional, se é que vocês me entendem, à base do tanque e de tropas naquele local. Tá? Nereu Ramos permanece no poder e ordena o estado de sítio, o estado de guerra no Distrito Federal, na época que ficava no Rio de Janeiro. Então, com tropas do exército coordenadas pelo Marechal Lott, o patrulhamento da cidade e os serviços de polícia naquela região. O JK, ele toma posse e adivinha quem vai receber um ministério bastante influente? Vai ser o próprio Lott. Vários dos ministérios e vários dos cargos públicos vão ser divididos ao Marechal Lott e vários dos militares no seu entorno. Então o JK vai tentar apaziguar a situação comprando o apoio de parte da ala militar. Então percebam como que estava o clima político no Brasil nesse pequeníssimo intervalo de tempo que vai de 51 a 56, né, da posse do Getúlio Vargas até a ascensão do JK. É um período bastante conturbado da história brasileira. Beleza, gente? Eu vou parar esse vídeo por aqui, nessa primeira parte, e na próxima parte a gente vai continuar no governo do Juscelino Kubitschek de Oliveira. Beleza?